Olá, meus queridos irmãos. Vamos retomar o nosso estudo de escatologia e desta vez nós vamos tentar montar o traçado escatológico para ver aonde é que nós já estamos ou onde nós já chegamos no estudo de escatologia. Eu vou ler um texto em Daniel capítulo 9, versos 25 e 26 e depois eu vou orar e vamos meditar na palavra do Senhor. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Querido Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de examinar a Tua palavra e também de verificar as Tuas profecias, a veracidade, o cumprimento de cada uma, segundo a Tua soberana vontade e a Tua infalível determinação. Que a Tua palavra traga conforto, alento e alegria ao coração dos Teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, nós vamos tentar montar o traçado escatológico. Se eu colocasse algumas coisas para você, por exemplo, isso aqui, você saberia montar o que aconteceu nas primeiras 7 semanas, o que aconteceu nas 62 semanas, depois das 69 semanas, o que aconteceu, e quando é que vai se dar o fim da era dos gentios, e as 70 semanas, quando é que elas iniciam e quais eventos que acontecerão. Se você não sabe, eu vou lembrar algumas coisas para você, no final, junto comigo, montarmos esse traçado escatológico. Algumas informações preliminares são importantes para quando chegarmos no final, montarmos o traçado com mais facilidade. E a primeira é a respeito das semanas. Como nós sabemos, e diz Levítico capítulo 25, verso 8 em diante, as semanas aqui são semanas de anos, não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, 70 semanas estão estabelecidas sobre o povo e a cidade de Daniel. Portanto, Deus estabeleceu 490 anos para trabalhar com o povo de Israel. 70 semanas, diz a palavra de Deus, estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E essas 70 semanas, elas estão divididas em 3 grupos. O primeiro grupo são de 7 semanas. O segundo grupo, 62 semanas. E o terceiro grupo, 1 semana, que a gente chama de a última semana de Daniel. O texto diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido e ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E no verso 27 diz que o anticristo fará firme aliança com muitos por 1 semana, ou seja, 7 anos. Ok? Até aqui tudo bem, né? Vamos lá. Quando começou a contagem dessas semanas? Começou com o decreto. Como nós sabemos, o primeiro decreto foi de Ciro, em 536 a.C., por meio de Zorobabel,
que subiu liderando várias pessoas, vários sacerdotes, para reconstruir o templo. Isso está em Esdras, capítulo 1, verso de 1 a 3. E depois saiu o segundo decreto de Artaxerxes em 14 de março de 445 a.C., por meio de Neemias, para reconstruir a cidade. Aí você pode perguntar, mas qual desses decretos começa de fato a contagem? E agora nós vamos mostrar por que a gente acredita que é o decreto de Artaxerxes, por meio da pessoa de Neemias. Isso porque está muito claro na profecia que diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido 7 semanas e 62 semanas. Observe que o decreto é para restaurar e para edificar Jerusalém. O primeiro decreto, feito por Ciro a Zorobabel, ele está mais voltado à reconstrução de um templo, para que o povo voltasse a adorar o Senhor. Ciro reconhece que foi Deus quem lhe deu a vitória sobre os babilônicos. Por isso ele estava decretando o retorno do povo judeu para a sua terra, para reconstruir o templo, para adorar o Deus dos céus, o Deus vivo, que deu a ele a vitória sobre os babilônicos. E depois de muito tempo, em 445, lembrando que a contagem até então era regressiva, de Cristo para cá que foi progressiva, e durou um tempo. Artaxerxes viu a face de Neemias triste e perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que a cidade de Jerusalém, onde ficava os sepulcros de seus pais, estava destruída, em ruínas. E aí Artaxerxes determina, faz um decreto autorizando Neemias voltar à sua cidade, à sua terra natal, para reconstruí-la. Então, por esta razão, os maiores teólogos defendem o segundo decreto de Artaxerxes. E a outra informação é a consumação dessas semanas. As 7 semanas, ou 49 anos primeiros, que começou em 14 de março de 445 a.C., foi para a reconstrução da cidade de Jerusalém. A segunda semana, 62 semanas, 434 anos, ela vai culminar, ela vai ser concluída em 6 de abril de 32, quando o Senhor Jesus entra montado em um jumentinho, como era determinado pela profecia. Ele entra em Jerusalém de forma humilde, montado em um jumentinho, e as pessoas louvando e dizendo: Hosana ao que vem em nome do Senhor Jesus. Mas logo em seguida, esse Senhor Jesus, que foi recebido como rei, foi rejeitado pelo seu povo e foi crucificado. Como diz a palavra de Deus, depois das 69 semanas será morto ungido, e de fato aconteceu, né? O Senhor Jesus morreu 5 dias depois da sua entrada triunfal em Jerusalém. Então, as 7 semanas primeiras foram 49 anos para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Isso inclui também o templo, é claro, que Zorobabel já tinha vindo antes, mas o decreto que a gente começa a contar, porque está alinhado com a profecia, é o decreto de Artaxerxes,
por meio de Neemias para a reconstrução da cidade de Jerusalém. O segundo grupo de semanas, 62 semanas ou 434 anos, vai culminar em 6 de abril de 32 da era cristã, ou depois de Cristo. E depois das 62 semanas, morreu o ungido. Lembrando que quando ele fala 62 semanas, é porque ele está pegando o segundo grupo de semanas. Mas tem que ser somado às semanas anteriores. 7 semanas mais 62 semanas dão 69 semanas. Falta apenas uma semana, que é justamente essa questão. Onde nós estamos? Nós estamos no cronômetro parado para Israel. Deus parou a contagem para Israel e abriu um hiato, justamente para trabalhar com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí volta a contagem da última semana, os 7 anos finais, que são os 7 anos da 70ª semana de Daniel, a semana da grande tribulação. Ok? Agora nós já podemos montar o nosso traçado escatológico. As 7 semanas, ou seja, os 49 anos, para que foi? Para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Depois vem as 62 semanas, que contando com as 7 primeiras, dá 69 semanas. 69 semanas vezes 7, 483 anos, que é justamente quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, ovacionado como rei. Na verdade, era para que o povo continuasse adorando e servindo, mas ele foi rejeitado, porque depois das 62 semanas, o Senhor foi morto, crucificado, traído por Judas Iscariotes, condenado por Pôncio Pilatos e crucificado numa cruz como malfeitor. Essa parte aqui, ela já está concluída. Na história, ela já foi concluída. E aqui Deus abre justamente um hiato, que é o tempo da igreja. Quando no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, desce o Espírito Santo e batiza aquelas 120 pessoas que estavam ali, e dali para frente começa de fato a igreja a atuar na terra. E o fim da era dos gentios, ela vai se dar justamente quando a trombeta soar, para acontecer o encontro da igreja com o noivo, com o Senhor Jesus nos ares. No céu acontecerá o tribunal de Cristo. Nós já verificamos isso, onde cada crente vai passar pela avaliação das suas obras. Eu ensinei que nós seremos avaliados pelo nosso tempo, o que fizemos com o nosso tempo, o que fizemos com o nosso dom, de que forma nós servimos a Deus, e assim sucessivamente. Depois do tribunal de Cristo, acontecerá as bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto que aqui na terra vai estar sendo desenvolvida a última semana de Daniel, a 70ª semana, a semana da grande tribulação. E quando é que ela começa? Ela começa quando Israel fizer uma aliança com o anticristo. Lembre que a palavra de Deus diz que ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele vai quebrar essa aliança. Então, a última semana, ela começa com a aliança feita do anticristo com a nação de Israel.
Quanto tempo isso vai durar depois do arrebatamento? Não sabemos. E é justamente essa questão que é interessante, que são os intervalos entre profecias. Por exemplo, diz depois das 69 semanas. Se é depois das 69, já deveria ser a 70. Mas não é assim. Depois das 69 semanas, morreu ungido e já abre o hiato. Não entra na 70ª semana. O cronômetro de Deus para. Entra o hiato do Senhor, a igreja do Senhor, até o final da era dos gentios, quando ela for arrebatada, passa pelo tribunal de Cristo, acontece o casamento, enquanto aqui na terra vai estar acontecendo a última semana de Daniel, que ela será dividida em 2 períodos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Quando a gente sabe esse traçado escatológico, fica muito mais fácil a gente compreender as Escrituras e não ser enganado por tanta falácia e tantos ensinos errôneos que aparecem principalmente nesses momentos de dificuldades, como pandemia ou qualquer acontecimento mais anormal daquilo que acontece no dia a dia da história da humanidade. Porque quando acontece alguma coisa diferente, muitos ensinos errados aparecem, mas se nós sabemos desse traçado escatológico, nós jamais seremos enganados. Lembrando que as 69 semanas até a morte do ungido já foi cumprida, ou já foram cumpridas. Agora nós estamos na era da igreja e vai ser concluído quando completar a igreja, o corpo de Cristo. Aí sim a trombeta soará e nós subiremos enquanto aqui na terra, depois que o anticristo fizer uma aliança com Israel, começa a contagem da última semana de Daniel. Claro que ainda tem mais coisas no traçado escatológico, que é a segunda vinda do Senhor para o julgamento das nações. Mas isso nós vamos ver com mais detalhes a partir das próximas mensagens, que já serão agora, graças a Deus, no templo, na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe a afirmar nossas convicções com mais propriedade na palavra do Senhor. Que Deus também desperte em cada um de nós o desejo de estudar mais a respeito de escatologia, se aprofundar mais nesse assunto, porque é muito importante, é muito edificador e traz um despertamento muito especial para a vida de todos os crentes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus nos direcione a viver a palavra do Senhor na expectativa do final da era dos gentios, do toque da trombeta, para estarmos com Ele para todo sempre. Que a honra, a glória e o louvor sejam dados ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que temos de poder examinar a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra e verificar que quando conferimos Escritura com Escritura, nós aprendemos mais, com mais firmeza, com mais segurança para a nossa própria convicção. Louvamos a Ti, porque mesmo em meio a tanta confusão religiosa, temos a segurança da Tua Palavra, que está aí toda bem organizada para o aprendizado do Teu povo. Que nós, como povo do Senhor, possamos, de fato, termos o desejo e o interesse de aprendermos mais de Ti. Essa é a minha oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.